Deixa Deus te usar. Diga, entrega tudo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. Glória a Deus. Quantos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com unguento e se colocou atrás dos pés de Jesus. Chorando, começou a molhar-lhe os seus pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os cabelos de sua cabeça, beijou-os e ungiu com perfume. Pode tomar seu assento. Glória ao nome do Senhor. Se for possível, desocupe as suas mãos, aplauda Jesus Cristo por esta palavra nesta manhã de hoje. Glória a Deus. Igreja, para mim nessa manhã é um motivo de alegria estar aqui com vocês, ainda mais nessa data festiva, né, onde eu fico mais nova, completo meus 15 anos de idade. Né, algumas pessoas me indagaram e falaram, mas você vai cumprir a agenda no dia do seu aniversário? E eu falei, sim, porque o meu melhor presente é servir a Jesus. Então, uma maneira, uma forma de agradecer ao Senhor é de estar na presença dEle. Amém? Então, obrigados, irmãos, as irmãs, né? Estamos em maioria. Mas vamos falar irmãos porque o pastor está ali, né? O pastor fica à vontade. Deus abençoe esse povo abençoado pelo carinho, pela recepção. É uma alegria conhecer vocês nesta manhã de hoje. Tivemos alguns probleminhas, quase tive que cancelar, mas graças a Deus deu tudo certo. Ontem meu carro quebrou, mas hoje eu me desafiei, eu peguei o trem e falei, eu vou. E graças a Deus nós estamos aqui nesta manhã de hoje. Então quero aqui nesse altar deixar registrado ao Senhor os meus agradecimentos e também meu agradecimento aos anjos dessa igreja, desta casa, né? O pastor Alex e a pastora Tamara. Que Deus continue vos honrando e abençoando a sua casa, a sua família, o seu ministério. Amém? Deus abençoe a todas vocês que estão aqui nesta manhã para ouvir uma palavra de Deus. Quantos acreditam que Deus ainda vai fazer algo extraordinário? Diga, eu creio. Glória a Deus. Pastor, o senhor pode colocar aquele fundo que estava tocando no início? Deus abençoe. Nós sabemos que na maioria das reuniões que a Bíblia vai registrar, em que Jesus ele estava falando com o povo, ensinando, discipulando, na maioria dessas reuniões, sempre tinha ali um fariseu ou um escriba. Fariseu, eles eram um grupo de homens religiosos daquela época. Essa classe de homens, eles se consideravam mais santos do que os demais. Ou eles achavam que não precisavam pedir perdão a ninguém pelo simples fato de serem filhos de Abraão. Eles eram alguém entendido da lei, alguém que dizimava, e a Bíblia diz que fazia até longas orações. Mas nada disso, seu comportamento, o seu intelectual, o seu conhecimento, nada disso era capaz de impressionar Jesus. Pelo contrário, Jesus, todas as vezes que se direcionava a essa classe de homens, Jesus, ele dizia que eles eram como sepulcros,
por fora eles tinham uma aparência, mas por dentro eles estavam como carniça, apodrecido. Porque eles exigiam das pessoas uma coisa que eles não viviam. E isso era algo que Jesus ele não admitia. Alguém que cobra de alguém aquilo que ele mesmo não faz. Só que aqui dentro desse contexto, nós vamos encontrar uma cena um tanto inédita. Porque dentro desse contexto vai aparecer um fariseu. Só que esse fariseu, ele está convidando Jesus para um jantar em sua casa. Ele não está indagando as palavras de Jesus. Ele não está procurando algum motivo dentro desse contexto para acusar Jesus dentro da sinagoga. Mas ele está dizendo: Jesus, vamos jantar na minha casa. E Jesus, como um bom crente, ele não vai recusar um convite para jantar, né, irmãos? Um bom crente, toda vez que é convidado para comer, ele pode estar fazendo o que for, ele dá um jeitinho de ir. Jesus, ele vai até a casa deste fariseu chamado Simão. E o texto diz que quando Jesus ele chega na casa de Simão, fariseu, ele se direciona até a mesa. E quando nós olhamos o texto na íntegra, nós percebemos que Simão, o fariseu, ele vai cometer algumas falhas ao recepcionar Jesus em sua casa. A primeira falha que Simão, o fariseu, ele vai cometer ao receber Jesus em sua casa é que a tradição judaica dizia que todas as vezes que alguém recebesse dentro da sua casa um convidado de honra, a primeira coisa que o dono da casa deveria fazer é buscar uma bacia d'água para lavar os pés empoeirados do convidado. Mas Jesus já chegou na casa de Simão, fariseu, e ele ainda não providenciou uma bacia d'água para lavar os pés empoeirados de Jesus. A segunda falha que Simão ele vai cometer ao receber Jesus em sua casa é que a tradição judaica dizia que quando o convidado de honra entrasse dentro da casa do dono da casa, ele deveria dar o ósculo santo no convidado, dando a ele um bem-vindo. Só que Jesus chegou na casa de Simão e Simão também não beijou Jesus. A terceira falha que Simão ele vai cometer ao receber Jesus dentro da sua casa é que a tradição também dizia que quando esse convidado especial chegasse dentro da sua casa e se assentasse à sua mesa, o dono da casa deveria trazer um óleo ungido e assim ungir a cabeça do convidado que estava sentado à sua mesa. Mas Jesus já chegou na casa de Simão, ele não lavou os pés empoeirados de Jesus, ele não beijou o rosto de Jesus e ele também não se preocupa em ungir a cabeça de Jesus com óleo. Jesus está sentado à mesa porque ele foi convidado para aquele jantar. Só que eu fico imaginando Jesus como homem, dentro daquele ambiente onde as pessoas não se preocupam em honrar a sua presença dentro daquela casa. Eu não sei se já aconteceu com você de um certo lugar, um casamento, um aniversário ou até mesmo um restaurante, e você ser mal recepcionado dentro daquele ambiente. A sensação que nós temos é de que nós não somos tão importantes para aquela pessoa que nos convidou. A sensação que nós temos, o sentimento, a vontade que nós temos é de se retirar daquele local e ir embora, porque as pessoas que nos convidaram não estão nos recepcionando da maneira devida. Sabe aquele aniversário que você vai e o garçom passa em todas as mesas, ele entrega a coxinha, entrega a Coca-Cola em todas as mesas, mas na sua mesa ele não para servir. A sua sensação é de que ele não gosta de você, de que ele não valoriza a sua presença e a vontade de se retirar e de ir embora daquele ambiente. Eu fico imaginando Jesus com os seus discípulos sentado naquela mesa e ninguém quer honrar a presença de Jesus, ninguém faz o que é de fato para ser feito. A vontade, a sensação de Jesus é que
que ele está sendo mal recepcionado e a vontade dele é de sair daquele local. Só que a Bíblia diz que a informação de que Jesus estava jantando na casa daquele homem religioso, ela vai se espalhar pela cidade. Eu não sei de que maneira ou de que forma aquela informação foi levada para as pessoas que estavam ali, alguns metros da casa de Simão, mas eu sei que essa informação, ela chegou aos ouvidos de uma mulher. O texto não cita o seu nome, mas ele declara que ela era uma mulher pecadora. A Bíblia diz que essa informação chega aos ouvidos desta mulher, e eu gosto de conjecturar na palavra de Deus, e eu fico imaginando uma amiga chegando até essa mulher e dizendo: amiga, sabe quem está jantando na casa de Simão, fariseu? E então ela, curiosa, pergunta quem? E alguém diz para ela, e a amiga responde para ela: Jesus Cristo de Nazaré. E ela diz: como é que é? Repete para mim, ouvir direito. E a amiga diz: amiga, Jesus Cristo de Nazaré, ele está jantando na casa de Simão, fariseu. E o jantar aqui não é igual o jantar que a gente faz na nossa casa. O jantar na casa de um fariseu era feito na varanda da sua casa, ao público, para que outras pessoas também pudessem participar daquele jantar. Então, quando essa mulher pecadora, ela é informada de que esse homem chamado Jesus Cristo Nazareno estava na casa de Simão, o fariseu, ela sente a necessidade de encontrá-lo. Ela coloca um propósito no seu coração e ela está determinada a ir até onde Jesus está. Só que aí eu fico me perguntando, aquele ou aquela que levou informação para essa mulher, olhando para ela e pensando: você ouviu o que eu falei? Eu disse que ele está sim na cidade, que ele está jantando, mas você entendeu o ambiente aonde ele está? Na casa de quem que ele está? Ele está na casa de um homem religioso, um fariseu da época, aquele que não te considera, aquele que te menospreza, aquele que não vai com a sua cara, porque você é uma mulher pecadora, você é uma mulher da vida, e eles se consideram homens santos, homens puros. Você sabe que lá onde Jesus está jantando, tem gente que não vai gostar quando você chegar, tem gente que não gosta de você, tem gente que te menospreza, tem gente que critica, tem gente que fala mal de você, tem gente que quando você entrar dentro daquela casa, vai olhar para você de cima a baixo, vai te medir, vai te ignorar, vão fechar a porta na sua cara, você não pode ir até Jesus. Só que essa mulher, ela estava tão determinada a se encontrar com Jesus, que mesmo consciente do ambiente aonde Jesus estava, da mesa que ele estava sentado, das pessoas que lhe cercavam naquela reunião, aquela mulher, ela não desistiu do propósito. Ela talvez olhou para a amiga dela e disse: eu sei sim que ele está cercado de gente religiosa, que a mesa em que ele está sentado está cheia de fariseu, pessoas que não gostam de mim, que me menosprezam, que cospem quando eu passo na rua, mas mesmo assim eu irei me encontrar com Jesus, porque o meu negócio dentro daquela casa não é com gente que não gosta de mim, não é com gente que não vai com a minha cara, não é do gente que não acredita no meu potencial, mas o meu negócio dentro daquela casa é com Jesus Cristo, o Nazareno. Deixa eu dizer uma coisa para você que saiu de casa nesta manhã de hoje. Deus te trouxe aqui nesta manhã e Jesus manda dizer para você: ignore as críticas desconstrutivas, ignore cara feia, pessoas que não vão com a tua cara. Tem alguém que olha para você de cima a baixo e diz: quem ela está pensando que ela é? Eu não fui com a cara dela. Tem gente que quando você pega o microfone e faz cara feia, faz figuinha, para o louvor não dar certo, para a mensagem não fluir, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: ignora tudo isso, porque o teu propósito não é com gente que se acha muito santa, não é com gente religiosa que nem quer apertar na tua mão e te dar a paz do Senhor, mas o teu propósito ainda é com Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu prego há quase 8 anos. Eu já andei em muitos lugares, irmãs, e tem pessoas, pastora, que quando você entra, elas te olham assim, ó, de cima a baixo.
Pessoas que quando você entra, torce o bico, faz cara feia. Só que aí o que a gente faz? Abandona o propósito, larga o microfone, enterra a chamada? Não. A gente continua. A gente continua regendo, liderando, pregando, louvando ao Senhor. Porque o nosso propósito de estar aqui nesta manhã é somente por causa dele. O centro deste culto é ele. E nós só estamos aqui por ele. Então não fique você pensando que vai ser aceita em todos os lugares aonde você pisar a planta dos seus pés. Não fique você pensando que todo mundo vai te amar, que todo mundo vai te elogiar, que todo mundo vai te aplaudir. Não, vai ter lugares que você vai entrar. E você vai ter que lidar com pessoas religiosas, com pessoas sem empatia, com pessoas sem visão do reino. E você precisa estar consciente que você precisa ficar firme no propósito, independente das críticas, independente dos olhares alheios, você precisa ficar firme no propósito. Só que essa mulher anônima, ela tem uma preocupação que nós, nos nossos dias atuais, estamos perdendo cada vez mais. Ela diz: se é Jesus que está lá e eu vou me encontrar com ele, eu preciso levar algo de valor para ele. Eu não sei se ela estava na porta de casa, na calçada, na esquina da rua, mas eu fico imaginando essa mulher entrando dentro da sua casa, abrindo o seu guarda-roupa e procurando alguma coisa de valor para levar, entregar a Jesus. E quando ela abre o seu guarda-roupa, ela vai procurando dentre os frascos de perfume que ela tem ali dentro, até que ela encontra um vaso de alabastro cheio de unguento. Ela não pega o vaso de perfume ou o frasco de perfume que está pela metade, aquele que está acabando, não. Ela pega o mais valioso, é o vaso de alabastro cheio de unguento. E quando ela localiza aquele vaso de alabastro, ela diz: é isso que eu vou levar para Jesus. Porque é isso que nós precisamos aprender. O nosso culto não começa quando a gente entra na presença dele para pedir. O nosso culto só começa quando a gente entra na presença dele para entregar o que a gente trouxe. Aquela mulher entendeu isso e ela disse: eu preciso entregar para ele algo que me custe. Ela não está levando qualquer coisa, ela está levando a economia de todo um ano dentro daquele frasco. Na nossa moeda, equivalente a quase 10 mil reais. Ela pega aquele vaso de alabastro cheio de unguento e ela vai em direção à casa de Simão para se encontrar com Jesus. O ambiente até agora onde Jesus está, a mesa onde Jesus está assentado, está parado o ambiente, o culto está chato. Ninguém honra a presença de Jesus dentro daquela casa. E o que a nossa geração precisa aprender é que quando alguém pega o microfone de Jesus está na casa, a gente não está falando de um colega, de um amigo, de um vizinho, de um conhecido. A gente está falando do Criador que criou todas as coisas. O problema da nossa geração é que a gente consegue se alegrar, a gente consegue saltar da cadeira quando vem aquele pregador, quando vem aquele cantor, mas quando nós anunciamos diante do altar que Jesus chegou na casa, parece que isso virou um costume, ninguém mais honra a presença dele. Não que seja errado você honrar um homem ou uma mulher de Deus, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas se nós sabemos honrar o homem que é pó, muito mais nós devemos saber aprender a honrar a presença de Jesus. Aquela mulher vai entrando pela porta, portando ou segurando o vaso cheio de unguento. Aí está chato aquele lugar, mas quando ela chega, parece que eu vejo Jesus cutucando os discípulos, dizendo: agora o culto vai ficar bom.
chegou uma anônima com vaso cheio. Apesar do que aquela mulher está portando, ela não chega dentro daquela casa dizendo: olha, anota meu nome aí. Me coloca para sentar na mesa, no lugar superior do lado de Jesus, porque o que eu estou portando é de muito valor. Ela não entra dentro daquela casa querendo ser notada. Ela não faz questão de ser apresentada. Ela não está levando aquele vaso cheio para ganhar status dentro daquele ambiente. Ela não quer ser vista. Quando ela entra dentro daquela casa, ela percebe que naquela mesa havia lugares superiores da mesa, mas que já estavam ocupados por homens religiosos, que estavam ali tentando impressionar Jesus, talvez com o seu intelectual, com o seu entendimento, com o seu linguajar. Mas aquela mulher chega e ela percebe que na mesa também existe um lugar inferior e ninguém quer ocupar esse lugar. E esse lugar era aos pés de Jesus. E quando ela olha para os pés de Jesus, ela encontra um serviço, porque ela sabe que os pés dele não foi lavado por Simão, ainda tem poeira. Então ela entra dentro daquela casa, não para ser vista, não para ser apresentada, não para ser notada, mas ela entra dentro daquela casa, vai para o lugar inferior da mesa, para os pés de Jesus, para servir a Jesus. Sabe qual é a maior necessidade da igreja nos dias de hoje? A nossa maior necessidade não é achar, a nossa maior dificuldade não é encontrar quem cante, quem pregue, porque nunca houve em todos os tempos tantos pregadores. Hoje em dia qualquer um faz lá um cartaz, agendas abertas, joga na rede social e se titula pregador. A nossa maior dificuldade não é encontrar cantor. A nossa maior dificuldade é encontrar alguém que quer servir. E Jesus, ele não está procurando quem pregue bem, quem cante bem, mas ele está procurando alguém que tenha disposição para servir dentro da casa dele. Nós estamos criando uma geração mimada, uma geração que quer ser servida, mas que nunca se dispôs a servir a ninguém. Uma geração que acha que evangelho é moda, que ser pregador nos nossos dias é sinônimo de ficar famoso, de ficar rico, de ganhar status. Uma meninada que nunca levantou 5 horas da manhã para pegar trenzão lotado para trabalhar, nunca pegou no cabo da enxada para cortar nem o capim do quintal da casa dele, que arrumou a mulher, mas é a mulher que tem que sustentar ele. Aí vai lá e se aventura, manda alguém fazer um cartaz, agendas abertas, e joga lá e diz que é pregador. Eu nunca vi na Bíblia Deus chamando ninguém desocupado. Pregar é muito mais do que falar ou citar um texto. Cantar é a mesma coisa, porque Jesus, ele experimenta nossas palavras. Não é só pregar o que vive, é viver o que prega. Se eu pregar sobre perdão, Jesus vai me experimentar e saber se eu estou pronta para perdoar. Se você não tem disposição para servir, você não está pronto para ser servido. O que nós precisamos entender é que ninguém começa de cima para baixo. Todo mundo começa de baixo para cima. O problema é que tem muita gente brigando para assumir lugares superiores da mesa, lugar de destaque.
Mas eu ainda não vi, nesses 13 anos de crente que eu tenho, ninguém brigando para assumir lugar inferior da mesa. Porque servir Jesus por debaixo da mesa é você fazer e talvez não receber obrigado. É você fazer e não ser reconhecido. É você fazer e ninguém te elogiar pelo teu feito. É você trabalhar nos bastidores, servir debaixo da mesa, não dá ibope, não faz agenda. E é por isso que quase ninguém quer servir debaixo da mesa. Uma geração que está buscando mídia, status, likes, seguidores, visualizações dos vídeos. E Jesus está dizendo: eu não quero isso. Eu quero alguém que tenha disposição para me servir, mesmo no anonimato, mesmo sem ser reconhecido, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser apresentado, sem ser aplaudido. Aquela moça, ela entra dentro daquela casa e ela vai para os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela vai chorar aos pés de Jesus. E eu não estou falando daquela lágrima forçada que chega aqui na metade da bochecha e seca, não. A Bíblia diz que ela chora abundantemente, ao ponto de regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela está fazendo aquilo que Simão deveria ter feito e não fez. E enquanto ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, Jesus continua sentado na mesa. Ele ainda não falou nada. Jesus mantém o silêncio. E ela está ali debaixo da mesa servindo e chorando. E o texto não menciona por quanto tempo essa mulher vai ficar debaixo da mesa, aos pés de Jesus, servindo e chorando. Mas Jesus não fala nada com ela. Jesus está em silêncio, ele está consciente do que ela está fazendo, mas ele não se manifesta. E às vezes nós sentimos essa mesma sensação, de que mesmo servindo e chorando, Jesus não está nos enxergando, Jesus não está vendo o que estamos enfrentando. Talvez você entrou aqui nessa manhã e por muito tempo você tem se deparado com o silêncio de Jesus. Você está servindo mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas. Você se dispôs a servir mesmo em meio ao caos. Só que Jesus ainda não falou nada para você. Ele ainda não direcionou a você a palavra que você precisa ouvir. E dá a impressão de que você está sendo ignorado, de que Jesus não está percebendo a sua dor. Só que Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu estou vendo o teu trabalho, o teu serviço, o teu esforço. Eu conheço as tuas lágrimas. Ei, Jesus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: nem sempre eu vou responder falando, haverá momentos que eu vou te responder fazendo. Talvez Jesus ainda não direcionou uma palavra profética para você, mas Ele está dizendo para você: eu estou trabalhando por ti nesta manhã. Aquieta a tua alma, descansa o teu espírito, porque eu estou te vendo nos bastidores da vida. Ele sabe quando a gente chora escondido. Ele conhece quando nós estamos sorrindo por fora, mas por dentro estamos destruídas.
Ele entende que às vezes você tenta disfarçar, mas tem hora que não dá mais para disfarçar. Aquela mulher serve e chora, serve e chora. Até que a Bíblia diz que ela vai desenrolar os seus cabelos, para que com os seus cabelos ela seque os pés de Jesus. Só que a tradição dizia que uma mulher só poderia desenrolar os seus cabelos em um lugar de intimidade diante do seu noivo. À medida que aquela mulher serve e chora debaixo da mesa aos pés de Jesus, aquele ambiente onde ela estava vai se transformando em um ambiente de intimidade com Jesus. Ela vai se relacionando com Ele até que ela fica tão à vontade que ela quebra o protocolo do homem e ela decide desenrolar os seus cabelos. E ela desenrola os seus cabelos porque ela entende que aquele homem, ele não é somente um profeta, ele é muito mais do que um sumo sacerdote, ele é o noivo esperado das profecias. E eu fico imaginando se aquele bando de homens religiosos que ocupava o lugar superior da mesa percebesse o desenrolar dessa mulher, eles olhariam para ela e diriam: escândalo! Porque uma mulher desenrolar os seus cabelos em público para eles era como se aqui no Brasil uma mulher saísse com os seios à mostra na rua. É escandaloso. Eu fico imaginando os homens religiosos olhando para ela e dizendo: que escândalo! Porque de fato eles não estavam ali para se relacionar com Jesus, para servir Jesus, mas para tentar de alguma forma impressioná-lo. E quem não tem relacionamento com Jesus, quem não tem disposição para servir Jesus, quem não mantém contato com Jesus, nunca irá se dispor a quebrar protocolos na presença dele. Sempre manterá a sua ética. Sempre irá se preocupar em impressionar as pessoas que estão à sua volta. Mas enquanto para alguns a ação daquela mulher era considerada escândalo, para ela que servia e tinha relacionamento com ele nos bastidores daquela mesa, sabia que era resultado de intimidade. Alguém olha para o jeito que você adora, para o jeito que você canta, para o jeito que você se expressa na presença dele e diz: para que gritar tanto, para que pular, para que saltar, para que falar em língua estranha? Isso é escandaloso, é falta de ética. Mas para quem tem relacionamento com Jesus, sabe que é resultado de intimidade. Se eu tenho intimidade com ele, eu não tenho por que ter vergonha de adorá-lo. Se eu tenho intimidade com ele, não tem por que eu ter vergonha de borrar minha maquiagem, desmanchar o meu cabelo, saltar da cadeira. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é escandaloso demais, é escandalosa demais. Mas para a gente que tem contato com Jesus, que tem relacionamento com ele, sabe, é resultado de intimidade. Algumas amigas minhas, elas falam: você não tem vergonha quando você sobe num altar muito grande assim? Eu vergonha? Eu não tenho vergonha. Eu tenho temor, mas vergonha não. Porque eu sei que eu estou dentro da casa do meu Pai. E eu conheço o meu Pai. Você já parou para prestar atenção? Vou falar agora com as irmãs que já tem nora.
Vou falar de mim. A primeira vez que eu fui na casa da minha sogra, ela dizia para mim: você quer comer, filha? E eu dizia: não, estou com a barriga cheia, com a barriga roncando. Ela dizia: senta. Não, aqui tá bom. Você quer um copo de água? Não, não estou com sede. A gente fica acanhado. Mas passa 3, 4 meses para você ver. Você chega na casa da sogra: oi, sogra, já fez o almoço? Você vai para as panelas, não precisa nem ela pedir para você sentar. Você já senta no sofá, coloca o pezão sujo lá em cima. Já chega abrindo a geladeira, pegando a Coca-Cola gelada do sogro para beber. Porque você, durante o relacionamento e os encontros, você vai gerando intimidade. E quando a gente não tem intimidade com Jesus, a gente entra na presença dele e fica acanhado, com vergonha de dar glória a Deus, de dar aleluia, de levantar a mão, da irmã estranhar o jeito que a gente se expressa, da irmã reclamar da nossa voz alta, do nosso grito de adoração. Mas aquele que tem intimidade com Jesus, ele vem para se rasgar, para se lançar aos pés de Jesus. Alguém, enquanto você dá lugar na terra, alguém olha para você e dá risada e faz chacota, mas você não está nem aí. Você quer adorar, você quer se relacionar, você quer sentir cada vez mais perto a presença dele, você quer se entregar para ele. E eu vou contar para vocês, às vezes, eu vou ministrar em uns eventos aí, quando chegam as fotos do culto para mim, eu falo: Jesus, que vulto é esse? Não é eu não, Senhor. Porque me chegam umas fotos, irmãos, que a careta é capaz de jogar demônios por terra, porque é tanta cara feia, que eu falo: Jesus, era eu, Senhor. A gente entra tão bonitinha, ajeitadinha, mas quando chega no final do culto, não tem mais penteado, a roupa está molhada, às vezes o salto até quebra, maquiagem não existe mais. Só que a gente não se preocupa com isso, porque a gente não veio aqui para desfilar. A gente veio para adorar, não tem problema. Pode borrar a maquiagem, pode desmanchar o penteado, pode gastar a tua voz, não tem problema. Chegar em casa, nós tomamos um banho, fica nova de novo, arruma o cabelo de novo. Mas essa oportunidade aqui, ela é única, então não deixe ela passar. Aproveite esta manhã. Nós vamos ficar 15 dias sem poder abrir as nossas congregações, então vamos aproveitar este momento, se entregar na presença dele, rasgar a nossa alma. Rabaxe calabadaia, remandorabacalabachai. Faça valer a pena a tua entrega, faça valer a pena a tua vinda nessa manhã. Diga para ele: Jesus, eis-me aqui, eu quero te sentir. E ela pega os seus cabelos e seca os pés de Jesus. Só que Jesus ainda não fala nada. Então o texto vai dizer que ela vai começar a beijar os pés de Jesus. E para eles existem 3 tipos de beijo na tradição: beijo no rosto, beijo de profeta, beijo na mão, beijo de sacerdote, beijo nos pés, beijo de rei. Essa mulher não beija a face de Jesus porque ela sabe que ele é muito mais do que um profeta. Essa mulher não beija as mãos de Jesus porque ela sabe que ele é muito mais do que um sacerdote. Ela beija os pés de Jesus porque ela sabe que ele é Rei dos Reis. Só que apesar de toda essa entrega, de todo esse serviço, Jesus ainda não falou nada. Até que chega um momento que essa mulher vai pegar o vaso de alabastro, que tem exatamente 40 ml de essência dentro dele. Só que além dela levar o vaso de alabastro, ela levou lágrima,
Ela levou beijos. Ela fez declarações a ele debaixo da mesa. O problema é que tem gente que vem para o culto e só traz 40 ml. E Jesus está dizendo, não traga só 40 ml não. Traga algo a mais. Ela vai ter que quebrar aquele vaso de alabastro para poder derramar o óleo nos pés de Jesus. E eu fico imaginando naquela mesa, sentados com Jesus. Jesus não fala nada, Jesus não se manifesta, mas até que alguém que está escondido debaixo da mesa aos pés de Jesus decide quebrar o vaso. E na quebra do vaso, os olhares se voltam para debaixo da mesa para ver o que aconteceu. E após a quebra do vaso, Simão, o religioso, ele vai fazer assim, ó. Eu conheço esse cheiro. É de um perfume muito caro, o mais caro. Aí ele dá uma olhadinha para debaixo da mesa e vê uma mulher toda descabelada, com a lágrima escorrendo na sua face, pegando os cacos do frasco no chão, pegando óleo e ungindo os pés de Jesus. Ele olha aquela cena e ele vai pensar: se este aí, ele está falando de Jesus, for a profeta, ele vai pensar, bem saberia que esta aí, ele está falando da mulher, é uma pecadora. Ele não manda mensagem, ele não cochicha, ele pensa. Depois que ela decide quebrar o vaso, a essência que havia dentro do vaso, ela contagia toda a casa. É quando ela decide quebrar o vaso, que a essência que havia dentro dele é revelada naquele ambiente. É porque nós vivemos uma geração que todo mundo diz que é vaso. Você pergunta quem é vaso, todo mundo levanta a mão, todo mundo diz que é vaso. E não tem problema dizer que é vaso, tudo bem, a gente é vaso. Mas é na hora da quebra do vaso que Jesus ele descobre quem ainda tem essência. É na quebra do vaso que ele descobre quem tem, quem não tem, quem é e quem não é. Porque Jesus não quer uma geração de vaso que só presta para fazer barulho. Jesus, ele quer uma geração de vaso que ainda carrega a verdadeira essência do evangelho. É muita gente que faz barulho, mas já perdeu a essência, já não tem mais óleo, já não tem mais unção. E Jesus está dizendo: eu quero levantar uma igreja que é vaso, mas que ainda tem essência. Por que você acha que tem gente que não quer se quebrar mais? Porque a gente que sabe que não tem mais conteúdo. Tem aparência de vaso, mas é oco por dentro. E quando ela quebra o vaso, a essência se espalha pela casa, e até quem não gostava dela foi obrigado a reconhecer que o que ela portava tinha muito valor, que o que ela portava era muito importante. Quando ela quebra o vaso e alguém pensa mal acerca dela, Jesus não cochicha para ela e diz: olha, tem alguém aqui na mesa falando mal de você. Não. Jesus, ele se levanta naquela mesa, ele se direciona a Simão e ele diz: Simão, uma pergunta tenho a te fazer. E ele diz: diga. Havia 2 devedores, um devia 500, outro 50, ambos não tinham condições de pagar a dívida. E o seu Senhor perdoou a dívida de ambos. Quem o amará mais? Aí ele olha para Jesus e diz: mestre, eu tenho para mim que aquele que devia mais vai amar mais.
Ele olhou para ele e disse: julgaste bem. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém nesta manhã? Não vai precisar você tirar satisfação, não vai precisar você devolver a afronta, não vai precisar você ficar se explicando, porque nesta manhã eu me levanto ao teu favor, como teu advogado, para te justificar diante dos teus adversários e diante dos teus inimigos. O diabo quer que você perca a cabeça, que você bata de frente, que você retruque, que você tente se explicar, mas Jesus esta manhã está dizendo: continua, filha, continua firme no propósito, continua me servindo, porque hoje eu me levantarei para te defender. Tem alguém que te defende, tem alguém que te justifica, tem alguém que toma as tuas dores. Tem gente pensando que vai tocar em você e vai ficar por isso mesmo. Jesus está dizendo: não toque em quem me serve chorando, não toque em quem me serve chorando, não toque em quem me serve chorando. Ele está criticando alguém que fez o que ele não teve coragem de fazer. E o problema dessa raça é esse: critica, mas não tem coragem de se levantar para fazer melhor. Põe defeito, mas não faz melhor. Tem alguém que critica o jeito que você faz, mas não está a fim de assumir a tua posição para fazer melhor do que você. Jesus está dizendo: não se preocupa, continua servindo, continua fazendo, porque com os teus acusadores vou eu tratar, com aquele que te fere vou eu tratar. Jesus, ele ainda defende os seus. Chegou um tempo do meu ministério que eu queria explicar para todo mundo: não é assim. Jesus falou para mim: ei, fala nada, eu te justifico, eu te apresento e eu provo para eles quem você é. A gente fica perdendo tempo tentando explicar para pessoas que não querem de fato entender nada. Jesus olhou para ele e falou: ei, Simão, está vendo essa mulher aqui? Até então ela estava debaixo da mesa, largada no chão. Mas quando Jesus se levanta e justifica ela, ele pega na mão daquela mulher e apresenta ela no meio dos grandes e diz: olha para ela. E talvez Simão está pensando: eu não quero olhar para ela porque eu não gosto dela, ela é mulher da vida, ela é pecadora. Mas Jesus pega aquela mulher debaixo da mesa e coloca ela para ensinar alguém que se achava grande demais. E Jesus, ele falou para mim esses dias: Andressa, eu estou fazendo uma varredura nos meus altares, eu estou tirando gente soberba, egoísta, que só prega para ganhar fama, para ganhar mídia, para fazer agenda, para ganhar nome. Eu estou tirando alguém dos bastidores, do anonimato, alguém que está servindo debaixo da mesa, e estou levantando neste tempo. E Jesus, ele vai arrancar pessoas debaixo da mesa para dar ensinamentos para pessoas que já acham que sabem muito. Ele levanta aquela mulher e diz: está vendo ela? Desde o momento que ela chegou, que não cessa de beijar os meus pés. Você quer falar mal dela, Simão, mas você não fez nada do que ela fez. Jesus olha para a necessidade da alma daquela mulher e ele vai dizer: filha, perdoado estão os teus pecados.
Só que me mostra dentro deste contexto essa mulher saindo de casa e dizendo: eu vou lá pedir alguma coisa para Jesus. Ela não pede nada. O culto dela é só entrega. Ela não abre a boca para dizer: Jesus, eu preciso, eu tenho uma necessidade. Ela não fala nada, ela só entrega. Só que enquanto ela entrega, Jesus puxa a ficha dela e entende o que ela precisa naquele momento. Alguém olha para ela e para Jesus e diz: quem é ele para perdoar pecado? Alguém não aceita o que Jesus está liberando sobre a vida dessa mulher: perdão. Ela não pediu nada, mas já está recebendo muito mais do que merece. Porque perdão não é para quem acha que merece, mas é para quem sabe que precisa. Quando alguém acha que é muito o que Jesus está fazendo por ela, Jesus olha para ela e diz: ô filha, a tua fé te salvou. Ele está dizendo: a partir de hoje estou colocando o seu nome no livro da vida. Você é cidadã celestial, corredeira da promessa. Ela não pediu nada, mas já está recebendo muito além do que ela esperava. Salvação. Até que Jesus olha para ela, todo mundo está abismado. Ele está perdoando ela, ele diz que ela está salva. Jesus olha para ela diante dos seus acusadores e diz: filha, vai-te em paz. E talvez ela está pensando: ir para onde? Todas as portas para mim se fecharam. Sociedade me rejeita. Só que eu aprendi uma coisa, que todas as vezes que Jesus olha para a gente e diz: vai, é porque Ele já abriu os caminhos. É porque Ele já escancarou as portas. E nessa manhã Jesus trouxe alguém aqui para dizer para você: vai-te em paz. Missionária, mas o meu casamento está falindo. Jesus te trouxe aqui para te dizer: vai-te em paz. Missionária, mas as portas à minha volta se trancaram. Jesus está dizendo para você: vai-te em paz. Missionária, mas eu ainda estou sofrendo a dor do luto. Jesus está dizendo para você: vai-te em paz. Eu estou desesperada porque eu não sei como serão os meus próximos dias. Eu tenho conta para pagar, aluguel para pagar, carro para pagar. Jesus está dizendo para você: vai-te em paz, porque eu não perdi e nunca perderei o controle da tua vida. Jesus está escancarando portas aqui para pessoas hoje. Ele está dizendo: pode ir em paz, querida, porque os caminhos já foram aprontados para você. Pode ir em paz, não deixe a crise roubar o teu sono. Não deixe a enfermidade, a pandemia retraçar o teu destino, porque o teu destino já foi traçado na cruz do Calvário. Vai-te em paz. O mundo está em desespero, mas a igreja que confia em Cristo Jesus, ela tem que estar em paz. E esses dias dentro do meu quarto eu falei: Deus, pessoas estão dizendo que é o fim de tudo, mas o Senhor me fez tantas promessas. O Senhor tem cumprido muitas, mas ainda falta algumas. Será que eu não vou viver mais essas promessas, Senhor? Será que não foi o Senhor que falou comigo? E Ele falou para mim assim: Andressa, está vendo esse cenário? Eu transformo o cenário, mas não altero a promessa. Ele falou para mim: você lembra do povo de Israel? Eu fiz a promessa da terra prometida, mas o cenário era deserto. Eu transformei o cenário, mas eu não alterei a promessa.
E Ele está dizendo para alguém aqui hoje: eu não vou alterar a promessa que eu te fiz, eu vou salvar a tua casa. Eu não vou alterar a promessa que eu te fiz, eu vou abrir as portas. Eu não vou alterar a promessa que te fiz, eu vou honrar teu ministério. Eu não vou alterar a promessa que te fiz, você ainda vai cursar aquela faculdade que você tanto sonha. Eu não vou alterar a promessa que eu te fiz, eu ainda vou fazer do teu filho pregador do evangelho. Porque o cenário não invalida a promessa que foi liberada sobre nossas vidas. Alguém está tentando te convencer a parar de sonhar, a parar de criar expectativas, a parar de projetar. E Deus está dizendo: sonhe, e sonhe alto, porque eu ainda patrocino os teus sonhos, ainda patrocino os teus projetos. Você não depende de governador, de presidente da república, do prefeito da cidade para viver o que eu te prometi. Sou eu quem te prometi, e sou eu quem garanto a promessa. Eu sei que são dias desafiadores. Mas você tem a chave para vencer esse desafio. Tem pessoas aqui que estão aguardando o cumprimento da promessa há mais de 10 anos. E você nem consegue mais criar expectativa, gerar expectativa em cima disso. Porque você acha que não vai acontecer mais. Só que Jesus está dizendo para você: enquanto houver fôlego nos seus pulmões, continue acreditando. Porque eu não sou homem para mentir. E se eu te prometi, certamente eu irei fazer. Eu não sei de que forma você entrou aqui hoje, mas Jesus está dizendo para você: vá em paz para sua casa. Não deixe o desespero tomar conta da sua alma. Fica em paz. Porque o desespero nos leva a tomar atitudes precipitadas. O desespero, ele transtorna a nossa mente. Jesus está dizendo: não fique desesperado. Eu cuido de você, cuido da sua casa, cuido da sua família. Sabe o que falaram quando o ano passado entrou a quarentena? Foi no mês de março também, foi no dia 15. Eu lembro que só deu tempo de comemorar meu aniversário e entrou a quarentena. Para nós que vivemos na dependência de Deus, ouvimos tantas coisas, caímos em descrédito na boca de tanta gente, muita gente falando: eu quero ver como que vai pagar as contas, como que vai sobreviver. Só que se eu disser para essas pessoas que nesse período de crise e pandemia foi o período que Deus mais prosperou na minha vida, eles não acreditam. Foi o período onde Deus realizou um dos maiores sonhos do meu esposo, que era comprar uma Export nova. E quando eu cheguei na garagem de casa, minha mãe olhou para mim e falou: como que vocês compraram um carro novo no meio da pandemia? E eu disse: foi Deus. Se eu disser para vocês que eu consegui quitar uma dívida, eu não vou citar o valor, mas uma dívida que estava tirando meu sono, e Jesus me deu condições de quitar essa dívida no meio da pandemia, vocês não acreditam. E Deus está dizendo: não precisa ficar desesperado, porque eu cuido de você. Eu cuido da tua casa. Se eu dei ordem aos corvos para alimentar o profeta, quanto mais a você. Eu cuido de tudo, então não se preocupe. Saia daqui nesta manhã debaixo da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que acredita nessa palavra, aplauda Jesus Cristo.